Boa noite. Como a professora Silvia já disse, né, eu faço parte, sou vinculada a esse grupo de estudos, Dismídias, e para a nossa fala hoje, eu vou compartilhar parte da minha pesquisa de dissertação, que é sobre o discurso da selfie, e então o que eu vou falar tem a ver com o que nós discutimos no grupo de estudo, mas também faz parte da minha pesquisa de mestrado. Eu vou fazer a leitura para ficar dentro do tempo, né? Selfie é uma modalidade de imagem fotográfica em que o fotógrafo faz foto de si para pôr em circulação a partir da conectividade permitida pela internet. Essa prática se tornou possível a partir do momento em que um conjunto de tecnologias alcançou certo patamar de desenvolvimento. Referimos-nos ao surgimento e posteriores desenvolvimentos da internet, das câmeras fotográficas e a inserção destes nos aparelhos de telefonia móvel. Descrever esse processo possibilita compreender a especificidade da selfie, na direção do que nos afirma Orlandi, 2012, de que os sentidos são como se constituem, como se formulam e como circulam. Em que meios e de que maneira? Escritos em uma faixa, sussurrados como boato, documento, carta, música e etc. Apresentamos que a materialidade da selfie é de ordem distinta, marcada por um modo de circulação que constitui as redes sociais a partir do discurso digital. Ou seja, a especificidade de seu modo de significar não é a mesma do autorretrato e nem exatamente a da fotografia, quando sua produção está relacionada a um book ou um pôster, uma foto 3x4 e etc. Não negamos que o autorretrato seja a memória discursiva da selfie, mas considerá-los a mesma coisa é negar a materialidade específica de cada uma. Para encabeçarmos a discussão sobre a prática discursiva e o gesto da selfie, precisamos primeiramente retomar a noção de prática, pois é esta que sustenta a significação do gesto. Muitas questões nas quais reproduzimos cotidianamente, quase que de maneira automática, são, na realidade, o que Althusser chama de prática. São rituais ideológicos que se diferenciam de acordo com a forma como cada sociedade foi constituída. Assim, para o estudioso, só existe prática através e sob uma ideologia. Desse modo, cada aparelho ideológico tem suas práticas específicas. O aparelho religioso, missa, culto, reunião, entre outras. O escolar, aula, pesquisas e etc. E o da informação, verticalizando para as redes sociais, que é o foco da nossa pesquisa. No discurso da informação, percebemos que as transformações tecnológicas tem demandado o surgimento de novas práticas. A internet aparece nesse contexto para sustentar outras práticas que não eram vistas na imprensa, no rádio e na televisão, possibilitando formas próprias, como no caso das selfies, que podem ser produzidas, selecionadas e postas em circulação através das redes sociais. Temos nessa prática uma ideologia em funcionamento, a do compartilhamento e da circulação, em que o sujeito é dito e se diz por meio desta prática. Desse modo, compreendemos que realizar uma selfie é reproduzir uma prática especificamente do século XXI, na sociedade da era digital, na qual se apresenta como ritual uma sequência de procedimentos, desde produzir a selfie até a postagem, o que, para análise de discurso, se configura como gesto, pois não são signos linguísticos, como define Péchet, mas produzem significação. Sobre os signos não linguísticos, Michel Péchet, em Análise Automática do Discurso, explica que existem formas de produzir efeitos de sentidos sem fazer uso da fala ou da escrita. Estas formas são consideradas gestos, formas de dizer que necessitam de significantes diferentes dos relacionados à escrita e demais formas. Péchet traz como exemplo o que seriam os signos não linguísticos a partir do que ocorre em um discurso parlamentar, como os aplausos, o riso, o tumulto, os assobios, os movimentos diversos e como estes produzem efeitos sobre as pessoas. Essa questão é muito interessante, pois a selfie não é uma formulação escrita nem oral, mas produz efeitos sobre aquele que se registra e também quem visualiza, curte e comenta.
Nesse sentido, ela é um ato simbólico, ou seja, um gesto que consegue produzir diferentes efeitos, inclusive de unidade, sobre aquele que se registrou. Esse efeito se produz sobre quem esse sujeito quer ser e se fazer ver a partir da circulação, por meio das curtidas, compartilhamentos, comentários e reações. A selfie tem um caráter duplo e, por isso, metafórico. Se partirmos do próprio exemplo que Péchet nos trouxe sobre o discurso parlamentar, também entenderemos a selfie como gesto. O exemplo do estudioso tem a seguinte sequência. O locutor formula seu discurso, antecipando seu interlocutor, e os signos não linguísticos produzidos pelo público vão significar algo nesse processo, a ponto, às vezes, de mudar a direção dos sentidos sobre o que se anuncia, ou até mesmo a tonalidade da voz, afirmando num tom mais alto ou mais baixo, e assim por diante. O que ocorre na selfie é que ela pode ser o discurso que antecipa uma direção dos sentidos e pode ser, ao mesmo tempo, uma projeção de si mesmo para o próprio sujeito que preparou essa imagem fotográfica antes do olhar do outro quando esta circula, ou seja, no processo de seleção da selfie a ser postada. Essa seleção já é um gesto que significa para ele o que ele imagina que poderá significar. E quando tal imagem fotográfica vai para a rede, essa projeção pode se confirmar ou não. E aí, novamente, ela já é um outro gesto. Porque o que nós temos na selfie não é um discurso sobre algo, por exemplo, mas um efeito de retorno a si mesmo. Quando a selfie é produzida, há uma projeção do sujeito na imagem fotográfica, visando alcançar grande circulação. Há uma antecipação do olhar e, consequentemente, uma interpretação do outro sobre si. Sobre esse processo, tomamos a noção de formações imaginárias, conforme desenvolvida por Michel Péchet, e nos detemos no mecanismo de antecipação. Mas, para essa reflexão, o modo como Orlandi mobilizou estas noções sobre o observatório do político, descrevendo teoricamente o processo que regula a argumentação do dizer por meio do verbal, dá margem para parafrasearmos com o processo de significação da selfie. Conforme as palavras de Orlandi, o sujeito tem a capacidade de colocar-se no lugar em que o seu interlocutor ouve suas palavras. Do mesmo modo, ele também pode se colocar no lugar de quem acessa, visualiza suas imagens, antecipando-se assim ao seu interlocutor quanto ao sentido que suas selfies produzem. A antecipação permite isso porque é da ordem da interpretação. É a partir do funcionamento desse mecanismo que o sujeito irá se registrar de um modo ou de outro, e tal registro passa pelo crivo do imaginário de escolha desse sujeito que pretende causar efeitos mediante o olhar dos usuários da rede. Nessa conjuntura, a selfie pode ser compreendida como uma interpretação que o próprio sujeito realiza de si, afetado por formações imaginárias que estão relacionadas ao funcionamento das redes sociais. Desse modo, quando estamos diante de uma selfie, temos uma imagem que imaginariamente seria da ordem do real, porém não podemos tomá-la nessa transparência, pois o que temos nas selfies são versões do eu representado num corpo que se tornou objeto simbólico. Então, para finalizar, a noção de prática, conforme desenvolvida por Althusser, em sua obra Ideologias e Aparelhos Ideológicos do Estado, e a noção de gesto, de acordo com a leitura de Péchet sobre o funcionamento dos signos não linguísticos, foram a base fundamental para compreendermos o funcionamento da selfie. Nessa relação com estas noções, consideramos as redes sociais como um aparelho ideológico do Estado, com suas práticas e rituais específicos, regidas pela ideologia da comunicação, não deixando de dizer que a ideologia é um ritual com falhas. No entanto, ressaltamos que foi a partir dos estudos de Péchet que podemos considerar que as práticas ideológicas são formas materiais de linguagem, incluso nesse processo o gesto da selfie. Obrigada.